Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. De uma forma surpreendente, eu verifiquei que o número de acessos e interesses e perguntas e e-mails foi muito maior do que eu realmente esperava. Por isso, vamos reiniciar toda a contagem de acessos agora, porque eu quero então já começar a explicar algumas coisas que me perguntaram e responder alguns quesitos. Muito bem, a primeira grande pergunta é se existe alguma apostila do que eu estou mostrando lá. Na realidade, não existe mais apostila do que eu tenho falado lá sobre sapatas, estacas, tubulões, patologia, etc. Porque essas apostilhas, alguns anos atrás, já foram sendo transformadas em livros. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de método semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. O custo dele, essas 800 páginas, são R$180. Existe, parece que uma taxa de SEDEX na faixa de R$20. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Esse livro também é esgotado, mas se pode ter uma tiragem provisória de uns 200 livros de cada vez, e custa R$140, mais aquela taxinha de R$24 para embalagem e remessa. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E finalmente que ainda está no prelo, que também foi muito solicitado, é esse de danos causados por recalque. Aqui nós discutimos todo tipo de recalque sobre a ótica do solo e da estrutura e quais são os limites em particular. E eu insisto em chamar a atenção aqui, como tenho chamado nas palestras que falo ou que faço, é que o recalque mais letal não é o diferencial como todo imagina. O recalque diferencial realmente é muito ruim, mas o distorcional é aquele recalque letal que vai fazer sua obra rachar ou eventualmente desabar. Então, através da análise de perto de 700 obras que eu creio que já analisei até hoje, eu construí uma relação chamada fator de risco, que pode dar uma certa noção de qual é o risco que aquela obra tem em entrar em colapso. Esse ainda está no prelo, não está em condições de ser publicado, nem tiragem experimental ainda. Mas, se alguém precisar de alguma coisa de forma mais assim, urgente, premente, manda um e-mail para mim,
quando eu tiver um tempo, eu mando a resposta ou mando tabelas daquilo que se precisa. Se bem que a parte central está nesse livro aqui. Então, agradecendo a Infrasolo e a Fundex de Brasília, nós passamos agora a essas aulas do YouTube, que vamos começar a recontagem depois dessas explicações. Só espero poder ter sido útil. Bem, vamos adotar o maior número de métodos que possa existir. Se você for projetar uma obra daqui 2 anos, é bom me consultar ou consultar a nova versão do livro, que pode ter mais métodos consagrados pelos escritórios de cálculo, tá certo? Quanto mais método você usar consagrado, você fica com maior sustentação jurídica. Fica difícil de contrapor essa experiência toda que está aí. Então, vamos adotar uma sugestão minha baseada em uma série de pesquisas aqui e fora do Brasil para calcular. Eu mostro que a tensão admissível vale o SPT brasileiro, aquele que tem 72% de eficiência, dividido por um fator cada base. Ora, por gentileza, vejam a minha tabela aí. Eu apaguei aqui, o solo era uma areia pouco argilosa, se não me engano. Confere? Por gentileza, me dê o número da tabela. Tabela 3. Página 3. Página 3.8, tabela 3.31A. Muito bem. Entrando com esse solo na tabela, obtém-se um K de cada base. A página 3.10, há uma correção a fazer aqui, a tabela é 3.3.3. Com uma areia pouco argilosa. 6.2, confere. Então, eu obtenho um fator de 6.2. Areia pouco argilosa. Então, com o fator de ajuste de 6.2, é um fator de escala, tem-se o SPT médio foi 23, não é? Deixa eu ver qual é o próximo método, qual a próxima tabela. Mais uma casa? Não, não precisa, mas me dá 2 casas decimais. 7,1. É um exagero, não existe precisão para isso. Mas já está aí, vamos levar em conta. O próximo método sugerido é um método famosíssimo, que é o do Terzaghi e Peck, página 311. Só que ele é só para solos arenosos. O nosso caso é areia. Então vai funcionar aqui. No método de Terzaghi, nós vamos adotar um valor da base, porque ele pede o valor da base que eu tanto procuro. A gente adota e no final, se for preciso corrigir, a gente corrige aqui.
e vamos manter o adotado de base igual a 2 metros. Então, método do grupo B2. O grupo B2, do grupo A, são métodos que não precisam do SPT. O grupo B são métodos que precisam do SPT. Aqui vai parecer uma incongruência, porque mesmo no método do grupo A, que é o da norma, nós usamos o SPT. Na realidade, se observar a tabela original, que é a primeira tabelinha da norma brasileira, ela não traz o valor do SPT. Então, para facilitar os projetistas que precisavam ter uma ideia do que é uma argila compacta, eu abri essa tabela para as pesquisas da UNB e do meu escritório. Então eu coloquei o SPT correspondente, o que facilitou. Mas oficialmente você não precisa nem do SPT. Ou seja, está projetando uma obra lá para o interior do Amazonas, vem aqui, por aqui sem o SPT, você tem uma ideia do valor. Tá bom? Por isso eu chamei de grupo A. E agora nós estamos no grupo B, que é, que é o método TESAG. Olha, TESAG foi considerado o pai da mecânica dos solos. Quando ele criou a fórmula para calcular recalque por adensamento. Isso foi lá próximo de 1925. Toda vez que você puder usar o método de TESAG, tenha certeza que é um bom resultado. Às vezes um pouco seguro, mas era um engenheiro brilhante. Era quase um gênio. Construiu toda a mecânica dos solos e mais alguma coisa. Então, os trabalhos dele são sempre bem recebidos e dão bom resultado. Às vezes, por prudência, um pouco seguro. Adotando ou mantendo o valor adotado, então, quando os senhores forem projetar, adotem um valor inicial e seguem com ele. Se o resultado mostrar que a base precisa de ter mais do que 2 ou menos, se valer a pena, voltem e refaçam. Muito bem. Com B igual a 2 metros e um solo arenoso, que é a condição, porque é uma areia pouco argilosa, fica nesse grupo. Entrando-se na curva da figura 3, 3, 4, da página 311, a gente vai encontrar como essa tabela foi desenvolvida para solos sedimentares do norte, do hemisfério norte. Lá se usava o N da sondagem 60. Alguém se lembra o que é o N72 e o que é o N60? Alguém, por gentileza? Isso, eficiência de 60%. Lá fora, para economizar mão de obra, eles usam um carretel com uma corda que enrola 2 vezes, fazendo o papel de uma embreagem. A eficiência da pancada, que é a altura vezes o peso, cai para 60%. O Brasil, como usa 3 homens, 1 operador e 2 ajudantes, passa-se um cabo de aço, uma corda, sem enrolar na polia. Portanto, nós temos mais eficiência. Está aqui então a coluna já convertida para o Brasil, que é o N72. Por gentileza, acompanhe ele que eu estou com a sua tabela. E o N60. Então eu tenho 2 golpes. Vou interceptar com 23 brasileiro.
estou entre o 20 e o 25, intercepto lá com 2 metros, vou encontrar uma tensão admissível de 2 kg por centímetro quadrado. Repetindo, você tem razão, é entre 20 e 25. 2 ponto, cada divisão é 2.246. Até um pouquinho mais, 2.7. Pois não, posso repetir sim. Alguém não viu aí? Vamos lá. Eu entro com o tamanho da base de 2 metros. Entro com SPT de 23, que está aqui, olha. Está nesse tracinho aqui, um pouquinho acima da média. Ele vai interceptar os 2 metros. Pouca coisa, você tem razão. Vai ser 2.2, 2. Talvez 3. 2.3. É, o SPT é 23. O próximo método sugerido pode fazer uma tomada de cena aqui. Esses métodos vocês vão encontrar em toda a referência bibliográfica dita aqui nesse livro. Entenderam? Aqui está resumido a prática que nós temos usado. Mas todos os métodos você encontra a origem dele nas referências, tá certo? Terzagh, o meu, Decour, Aoki, etc. O livro está esgotado, mas eu vou ver se consigo uma outra tiragem, mesmo que experimental. O próximo método sugerido seria de Bullis e Meyerhoff, solos arenosos também. Dita para mim essa fórmula, viu? A tensão admissível para sapatas com mais de 1,20 m é igual 0,80 vezes o SPT brasileiro sobre 100 vezes F2, 100 vezes um fator F2, a parênteses, B mais F3 sobre B. B mais F3 sobre B ao quadrado, fecha parênteses, vezes D. Vezes ID. Um índice. E tem algumas condições para B menor e B maior. Então é B maior. Vejamos se ele traz os fatores F1, F2, F3, interessante, o Bullis não me deu o valor do ID. Mais F33 vezes CF sobre B negócio comigo.
Ele sugere que D seja igual 1 mais 0,33 vezes CF sobre B. Isso. Só esse termo sobre B? Só esse termo. Sendo B menor ou igual a 1,33. Estudo menor ou igual a 1,33. No máximo 1,33. Muito bem. Dr. Bullis ainda vive, é um engenheiro respeitadíssimo no interior dos Estados Unidos. Eu não me lembro se é Wisconsin por ali. Professor Meyerhoff, canadense, é outro muito mais respeitado. Me lembro que até uns 5 anos atrás ele ainda vivia, mas eu não sei se continuou porque ele já estava bem velhinho. O canadense muito bom. Para a área de areias e estacas, é consagradíssimo no mundo inteiro. Então vejamos o que nós temos aqui. Essa fórmula precisa ser ajustada para os solos brasileiros. Se ela não funcionar bem, a gente desconsidera ela até novas pesquisas. Então, 0,8 de N72, médio nosso, que são 23 golpes, já o brasileiro, dividido por 100 vezes F2. F2 está na tabela de número 0,08. F2 é 0,08. aqui em cima ou F2? 0,08. Qual é o número da tabela? 336. Tabela 336, que está aí anexa, que será colocada mais tarde no vídeo. Esse que multiplica B deve estar em metros. Alguém confere para mim. O F3 está na mesma tabela, não é isso? 33 centímetros. Por gentileza, na legenda, verifica se o B é em metro ou centímetros. B em centímetros. O F3, 33 centímetros. Que na realidade isso é um pé. O sistema antigo tinha essas medidas estranhas, né? Que era polegada, pé, PSA, e que graças a Deus estão caindo. Um pé tem 33 centímetros, que era uma placa padrão que se ensaiava, não é? Então, dividido por B, que são 200, que multiplica isso ao quadrado, vezes o ID. ID é igual 1 mais 0,33, que multiplica a profundidade da fundação, estamos trabalhando em centímetros, vai para centímetro, dividido por 200. Com isso, Bullis e Meyerhoff tenta limitar recalques na sapata, com esses elementos aqui. Isso dá alguém na máquina, por favor? Dá 0,75 vezes 0,36, 0,25, que vai dar 1,25. Portanto, isso vezes 1,25. E o pessoal do departamento de cálculo científico aí me dá um valor de se ele não der certo, precisa ser ajustado para solos brasileiros. Alguém contra afere, por gentileza, esse cálculo? Total?
apesar de que esses métodos foram feitos para solos sedimentares do Canadá, França e Estados Unidos, eles funcionam também razoavelmente bem aqui. Muito bem. Mais recentemente aparece um pesquisador novo, o Perry, que é o método 4. Pois não. 3.9. Alguém calculou então 3.9. Há uma polêmica aqui nos calculistas, 3.2, 12 ou 3.9. Pior que eu apaguei ali, né? Um que achou 3.12, outro que achou 3.9, recalcula, por favor. Enquanto a gente vai ver as condições do Perry. Ele diz o seguinte, olha, esse método é bom para solos arenosos, que é o nosso caso, na qual a profundidade Z, índice F das fundações, seja menor do que o B, tá ok? Nós saímos adotando um primeiro B de 2 metros, e a profundidade é 1,5 m. Já converti para o SPT brasileiro e dentro da zona de plastificação, ou seja, B abaixo da base, que está tudo ok. Ele diz que de uma certa forma deu 3.9 mesmo. Eu fiz, mas eu já tinha dado 3.9, né? Deu de novo 3.9. Deu 3.9. Parece que confirma 3.9. 3.9 é sem o ID. Ah, é sem o ID, tá certo. Ele então recomenda um valor simples, desde que a fundação, a profundidade seja menor do que o B, desde que seja solos arenosos. O que vai dar então 23 dividido por 6, que vai dar 3,83. Veja que os métodos não ficam muito fora um do outro. O próximo, pois não. Não, o senhor manteve ali Bowles, Meyerhoff e fez o cálculo do Perry. Desculpa, que eu perdi esse. Não. Método B4. Perry. Ele diz o seguinte, que a tensão admissível para solos arenosos pode ser igual o SPT já brasileiro, eu já converti, sobre 6, desde que a profundidade da fundação não fosse maior do que a largura. E desde que o SPT fosse tirado B abaixo da base numa média. Que dá então esse valor que está aqui. Né? Que é 23 sobre 6. O próximo método recomendado pela prática brasileira, que eu considero muito, que é o método Milton Vargas. Quem era Milton Vargas? Um brasileiro que trabalhou no IPT, fez seu mestrado fora, morreu faz 2 anos, fundador da empresa Temag, que no auge do milagre brasileiro tinha 500 empregados universitários, projetava para o mundo inteiro.
Era um homem de uma simplicidade como pessoa maravilhosa. Ele sugere uma tabelazinha simples. Muito bom para o Brasil. Ele também diz que a questão admissível, pessoal, SPT sobre um fator K. Com areias argilosas, entra na tabelinha dele, eu tenho areias, para as areias silvosas, para as areias argilosas, 6. Põe 5 no método do perdão na sua tabela, muito obrigado. Então, me dá o número da tabela, por favor, para ter uma sequência de dados. 3, 7, página 3.13, está perdido. Vamos para 3.14, onde está, né? K igual a 6. Portanto, segundo Milton Vargas, a tensão de ensino vai ser 23 volts sobre 6, que dá o mesmo valor do ferro. Próximo método recomendado. Agora da dupla Tersag e Beck. Método 7. Ah, sim, Teixeira. Para as agências de São Paulo, da leva mais essa vantagem, que é bem representativa. Ele condiciona que o SPT tem que estar entre 5 e 20. Se tiver menos do que 5, adote 5. Se tiver mais do que 20, adote 20. Para as areias, ele está recomendando para as areias que a tensão admissível seja igual. Esse nome, por exemplo, você pega de peso, aí eu não deixo de 20 centímetros de espessura em 10 metros ali, que é o primeiro andar, eu deixo ele na pessoa e não sei, mais para 6 centímetros mais fino. Aí eu estou falando que nas areias não há limitação do SPT. Eu também disse que as pesquisas deles foram feitas com sapatas entre 1 e 3 metros. Ok? Esse específico um pouco alto, 1.8. Em média geral, 1.6. Mas está bom. Acende a profundidade 1,5 metro. Não quer dizer que não vale para 2 metros, mas já não é o resultado da pesquisa dele, ou seja, pode dar uma pequena diferença. E o SPT também entre 5 e 20. No nosso caso é 23, portanto eu tenho que usar 20. Adotando então a sugestão. A 0,04?
nessa condição eu falei, qual é o conhecimento dentro do 525? Então, usando a limitação do SPDB, nós teremos bem metros aí na legenda. No máximo 20 voltas. Não necessariamente entre 5 e 25. É 5 e 25? Aí eu vou usar o 23. Podemos usar o 23. Alto o valor dele, né? Vai dar quase 5 quilos, se eu não estiver enganado. Quase 64. Confere. O próximo método é da dupla famosa. Não é sertaneja, mas é famosa. Escreveram o primeiro livro de mecânica de solos famosíssimo no mundo inteiro. Essa parte da prova? Não, eu estou muito bem, apesar que o PEC oferece uma tabela antiga, muito usada. Ele tem a recomendação para argilas e para areias. Então, o mais prudente é fazer uma interpolação entre o resultado de argila e das areias, pesando um pouco mais a mão no resultado para areia. Então vamos lá. Se fosse areia, com SPT igual a 23, estaria entre 0,8 e 3 kg por centímetro quadrado. Então, por gentileza, ele dá os valores entre 11 e 30, não é isso? Então, com SPT entre 11 e 30, nós temos uma variação do SPT de 19, temos a tensão admissível sugerida, qual é o valor? 0,8 a 3. Aí 0,8 chega aqui, A média do sistema. temos uma variação da tensão admissível de Aí está dizer que pode ser isso aqui. Aí aqui no meio são Muito bem, nós estamos com 23 volts aqui. Portanto, se eu trabalhar por extremo superior, eu tenho uma variação de 7. Portanto, uma variação de 19 sugere uma variação de 2,2. Uma variação de 7 seria uma variação de x. Seria 15,4 sobre 19. Ponto 81. Ora, ponto 81
abaixo de 2,2, né? Para chegar lá no limite superior. Que daria, então, 1,39 baixo. Ah, professor, acontece, né? Eu estou com uma avaliação para o máximo de 7, né? Então ele está com 7 SPT abaixo do máximo. Portanto, ele vai estar com 0,81 abaixo do máximo. Ah, não, desculpa. De 3. É 2 abaixo do 7 para 12. É o 3 menos 0,81. Não, 23 para 30, 7. Então, uma variação de 19 gera uma variação na tensão de 2,2. Uma variação de 7 que eu quero gera uma diferença de 0,81. 7 abaixo de 3 daria 2,3. Portanto, eu teria uma tensão de 3,11, confere? Não, confere não. Não, deu quanto? Não confere porque ela tem que ser menor que 3, né? Tem que ser menor que 3. O máximo é 3. Então, é menos 3. 0,81 menos 3. 2,19. Isso se fosse areia pura. Agora vamos considerar também a existência de pouca argila, mas tem argila. Então, se fosse para a argila pura, nós teríamos em 3 variações. O SPT varia de 16 a 16 a 30. Então, me dá uma variação de 14. A tensão admissível varia de 60 a 7,2.